Olá, pousadeiros! Tudo bem? Boa tarde para vocês. Boa tarde aqui no Marrocos também, apesar de ser 7 horas da noite ainda tá super claro. Deixa eu só ver aqui no YouTube se vai entrar. Hoje está demorando mais para entrar no YouTube do que no Instagram, geralmente é o contrário. Deixa eu ver aqui. Enquanto isso, eu vou esperando vocês entrarem para mais uma live aí da semana de lives do Viver de Pousada. Já estamos quase chegando ao final dessa primeira semana. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre arrendamento e como você que está procurando uma pousada pode analisar uma proposta de arrendamento que te enviaram. E também você, como pousadeiro que quer arrendar sua pousada, como você pode fazer uma boa proposta de arrendamento que atraia bons arrendatários para sua pousada. Bom, eu vou ter que reiniciar aqui no YouTube porque não está iniciando. Deixa eu ver se vai. Enquanto isso, o pessoal está entrando aí, ótimo. Bom, né, pessoal, como eu comentei ontem, foi ontem? Não, anteontem, na live de anteontem, sobre alternativas aos meios de hospedagem, o arrendamento é sim uma possibilidade, uma coisa bem possível para vocês estarem fazendo na pousada de vocês ou para você que quer entrar no mercado de pousadas, começar por aí. Então, deixa eu só ver aqui se no YouTube agora vai. Vai, YouTube, me ajuda. Agora foi. Tudo bem, agora posso falar oi para todos vocês, todo mundo está online agora, o YouTube, o Instagram. Então, gente, eu vim aqui hoje, repetindo o assunto da live, o assunto da live de hoje é arrendamento. E como eu já disse 2 dias atrás, o arrendamento é uma para vocês é com base nessa minha experiência em coisas que eu errei também, porque também não sou perfeita, a gente erra, eu errei também em muitas coisas, mas eu acho que a vida é isso aí, a gente errar, aprender, acertar para melhorar tudo. E nesse período, eu sei que tem muita gente achando que, nossa, mas quem vai querer arrendar uma pousada agora? Que loucura! Gente, vocês não têm noção da quantidade de mensagens que eu recebo todos os dias de gente querendo arrendar uma pousada. Assim, é incrível a quantidade de pessoas que querem realmente entrar no mercado agora. Eu acho que toda essa loucura do coronavírus, tem muita gente que ou está perdendo seu emprego ou então está enxergando novas possibilidades dentro desse mercado para poder trabalhar com isso também. Ou às vezes já tinha um sonho e agora falou, olha, chega, não vou ficar mais esperando, deixando meu sonho para trás, do que e vou agora realmente atrás de alguma coisa, vou fazer alguma coisa. E o arrendamento é a maneira mais rápida e menos custosa de você que não tem uma pousada entrar no mercado. Porque para construir uma pousada leva tempo, vai bastante dinheiro, que vocês sabem aqui, e também para comprar também não é uma coisa barata, apesar de agora talvez ter várias oportunidades boas de compra também. Mas o arrendamento é uma maneira mais segura de você não investir tanto dinheiro e, com o tempo, conseguir um retorno a partir desse negócio, ver se é isso mesmo que você quer, talvez até antes de você ter a sua própria pousada, às vezes você já tem um terreno, mas agora você não tem o capital para construir sua própria pousada, ou não teve tempo ainda de conseguir um empréstimo para fazer isso. Então eu vou falar um pouquinho hoje sobre maneiras que vocês podem fazer essa análise do arrendamento, tá? E lembrando, ela vale para os dois, tá? Então, eu vou falar mais como se eu estivesse falando de quem está procurando. Então, você que está procurando, você que recebeu uma proposta, você já encontrou um lugar onde você quer ter uma pousada, você já pesquisou, você entrou em contato com as que eu posso dizer que é o seguinte, gente, o que eu tenho visto muito no mercado são propostas mal feitas. Não, isso não se uma proposta é mal feita, não significa que muitas vezes aquilo é um mau negócio, tá bom? O que acontece é que os proprietários muitas vezes não sabem como fazer uma boa proposta de arrendamento. Eles simplesmente se decidem por fazer o arrendamento e colocam um valor, às vezes, da cabeça deles mesmo, sem muita base, sem muito cálculo, sem muito estudo no que eles estão fazendo, mas por achar que é aquilo que a pousada vale. E essa análise é muito importante para vocês saberem realmente se vale a pena você, como arrendatário, entrar numa situação como essa. E eu também tive muitos contatos agora durante a crise de pessoas que já arrendavam pousada e que agora estão tendo
maus apuros, porque no contrato não estava previsto esse tipo de situação, certo? Então, acho que ninguém estava prevendo, né, gente, uma coisa de causa maior assim, mas eu acho que isso também é um bom aprendizado para a gente colocar no contrato. Então, eu também vou falar disso aqui um pouquinho hoje. Eu sei também que esse é um assunto bem repetido, eu já falei isso nos 3 ou 4 ou até 5 vídeos aqui no meu canal do YouTube, mas eu acho que nunca é demais. Eu acho que sempre, como eu disse para vocês, alguns vídeos eu fiz enquanto o arrendamento estava acontecendo. Agora que o arrendamento terminou, eu já tenho outra visão, eu já tenho outras análises, outras coisas que eu posso dividir com vocês aqui, que com certeza vai fazer vocês talvez fazerem um contrato de arrendamento melhor do que eu fiz, com menos erros e sendo bom para ambos os lados, porque mais uma vez não adianta só um dos lados sair ganhando, os dois lados têm que sair ganhando. Se um dos lados sair perdendo, o lado que saiu ganhando vai sair perdendo depois, entendeu? Então vamos lá para essas dicas de hoje, que eu vou falar sobre esse passo a passo de uma análise da proposta de arrendamento. Então vamos lá? O primeiro ponto é: por que o proprietário está arrendando? Essa pergunta deve ser feita pelo arrendatário para o proprietário, e também o proprietário deve se fazer na hora de pensar que vai arrendar sua pousada. E por quê, gente? Isso é muito importante para entender qual que é a real intenção com o proprietário no arrendamento. Pode ser que o proprietário queira só arrendar por um ano. Pode ser que o proprietário não esteja dando certo o negócio para ele. E nessas horas é muito melhor você ser sincero, um lado com o outro, tá? Os dois lados têm que ser muito sinceros um com o outro nesse ponto. Porque se você vai começar uma parceria, um negócio de arrendamento com alguém, você tem que ter muita sinceridade. Então é melhor você colocar a limpa ali, falar o porquê que você está arrendando, ser sincero, já aproveitar para ter essa conexão com o possível arrendatário. E o arrendatário também é uma ótima maneira de entender os porquês do arrendador tá fazendo essa opção com a sua pousada. E aí vocês começam esse relacionamento de uma maneira muito melhor. E também por que eu acho importante você fazer essa pergunta do porquê que o proprietário está arrendando. Até para vocês alinharem expectativas, tá bom? Muitas vezes o proprietário está arrendando só por dinheiro. Tá? E esse é o pior dos casos para você, arrendatário, assumir. E para você, proprietário, também, não queira arrendar sua pousada só por dinheiro, ok? Porque se você entrar já com esse objetivo, você vai atrair o tipo de pessoa errada, vai fazer uma negociação errada e isso com o tempo vai ser ruim. Então, não pense no dinheiro acima de tudo, tá bom? Outra coisa que é muito importante é você o possível arrendatário conhecer qual que é a filosofia de trabalho na pousada. Entender um pouco como é que é a questão das temporadas, entender como é que ela tem a ocupação, se é mais durante a semana, se é mais fim de semana, se tem épocas do ano, qual é o tipo de hóspede que ele recebe geralmente, da onde que vem esse hóspede. Então, isso é bem importante para você entender qual que é a vibe da pousada que você está arrendando. Quando a gente fala de uma pousada pequena, eu sempre falo que a pousada tem muito do dono. Tem muito da personalidade do dono, muito de quem o dono é, muito do trabalho dele ali. E por isso que é importante, às vezes, você estar vendo onde que você está pisando. E você também se identificar com essa proposta. Então, eu vou dar um exemplo, a pousada, o Terra Pátrias é uma pousada pet friendly. Então, se eu arrumar um arrendatário que não gosta de pets, eu posso ter um problema, você entendeu? Do mesmo jeito que o arrendatário vai pegar uma pousada que geralmente já está acostumada a receber pets, ele não gosta de pets, isso vai dar um problema, tá bom? Então são pequenos detalhes que eu acho importante vocês estarem conversando entre si para entender o tanto que vocês são parecidos no quesito receber e que vocês vão estar dispostos a fazer isso durante esse tempo de contrato, tá bom? Então sempre pergunte qual que é a filosofia, tente entender o que o proprietário colocou lá dentro, por que ele montou a pousada daquele jeito, como que ele recebia os hóspedes. Tudo isso é bem importante na hora de você escolher uma pousada
para ver se ela é uma boa oportunidade para você ou não. Lembrando, gente, não é só dinheiro, tá? Nunca entre nesse negócio só por dinheiro. Eu recebo também muitas mensagens de gente já vindo, porque eu quero ter um ganho de tantos mil por mês e tal. Pera lá, tá? Então, se você já está entrando só pelo dinheiro, mais uma vez, que não é o mercado para você entrar. Tem que ser, claro, você não estou dizendo para você que você não vai atrás de lucro. O negócio tem que ser um dos primeiros pilares dele, é ter lucro. Porém, ele não pode ser o único pilar essencial e principal. Você tem que estar disposto a querer ter aquele estilo de vida, a sonhar com aquele estilo de vida, a querer receber pessoas, a estar disponível para elas e a realmente fazer a pousada ter a sua cara naquele período que você vai estar arrendando. E então, para o arrendador também fica aí uma boa dica, já entender se o arrendatário tem mais ou menos a mesma vibe que você. Se ele tiver alguma vibe muito diferente, muito provavelmente não vai dar certo, tá bom? Outra coisa é a questão de você estudar a localidade. Como que é a localidade onde essa pousada está inserida e quais são as perspectivas do turismo no local para os próximos meses, para os próximos anos. Até agora, com essa questão da pandemia, é uma ótima situação para ver como é que o setor está respondendo no local, como que estão sendo as orientações do governo do local, entender mesmo como que é essa localidade. Eu sempre falo que você que quer arrendar uma pousada, não tem que primeiro sair procurando que pousada que tem para arrendar. Você tem que primeiro procurar as localidades aonde você gostaria de viver. Porque o primeiro passo para ter um arrendamento de sucesso é você gostar do lugar onde a pousada está inserida. Se você não gostar, olha, vai ser bem difícil você ter um negócio de sucesso, porque tem que gostar, gente, tem que gostar, não tem jeito. E para o proprietário, é importante você entender também essas perspectivas do local, até para você conseguir vender melhor a questão do arrendamento da sua pousada. Esse tipo de informação é muito melhor quando ela vem do proprietário, não o arrendatário tem que sair atrás procurando essa informação para poder ver o que ele faz, entende? Então, fiquem de olho, estudem as possibilidades do local, vejam como foi o crescimento nos últimos anos, o número de pousada, número de hóspedes. Essas informações geralmente vocês conseguem com a prefeitura ou com associações locais. Também dá para procurar muita coisa na internet, ver como é a questão, quantas pousadas tem ali pela Booking, ver como é que é a nota no geral das pousadas. Então, tudo isso você pode fazer uma grande parte online também. Outra pergunta importante é entender quem é o público-alvo que a pousada atende. Então, vamos supor, a pousada atende mais famílias ou atende mais casais, famílias com filhos pequenos, qual que é a renda média dessas pessoas, quanto elas estão acostumadas a pagar. Tudo isso é um tipo de informação que você deve estar disposto a procurar quando você está arrendando uma pousada. E você, como proprietário, deve conhecer essas informações muito bem. Mesmo que você não tenha um público-alvo definido, tudo bem que eu sei que muita gente não tem, você saber quem são os seus hóspedes que estão sempre ficando por ali. Então você, como proprietário, você sabe, eu recebo mais família, eu recebo mais casais em lua de mel, eu recebo mais grupos de amigos. Esse tipo de informação é muito bom e deixa a sua apresentação para o arrendamento também muito mais rica. A questão da equipe, com quantos funcionários a pousada costumava operar. Isso é uma coisa importante até para quem estiver arrendando, saber qual que é o tamanho da equipe que ele vai ter que gerenciar ou até já pensar em possíveis adequações. O que eu tenho visto muitas vezes é a pessoa opta por arrendar uma pousada e ela vai, não só ela, vai, por exemplo, vai o casal, vai os filhos, vai a mãe de um deles, vai alguém mais e eles acabam resolvendo talvez não contratar nenhum funcionário. E tá tudo bem, mas é importante saber qual que era a estrutura inicial que a pousada trabalhava, com quantos funcionários ela trabalhava, para por isso poder ficar um pouco mais fácil para o arrendatário ver o tamanho dos serviços, da quantidade que tem que ser feita. Também é importante você ser sincero, olha, tem funcionário de mais ou tem funcionário de menos, já deixar o arrendatário
preparado para saber o que o espera. E você, arrendatário, também é muito importante ter esse tipo de informação para saber se você está disposto a pegar a pousada com aquela estrutura mesmo. Bom, o proprietário também tem que ser bem sincero se ele acha que tem alguma necessidade oculta a ser feita na pousada, ou seja, alguma reforma, alguma troca de alguma coisa. Então, o proprietário tem que estar muito ciente disso e vocês dois têm que conversar muito bem para ver quem que vai ser o responsável por essa parte depois de um contrato do arrendamento, tá bom? Então, faça toda essa vistoria antes de fechar o contrato. Antes de você fechar o contrato com ou o arrendador ou o arrendatário, faça essa vistoria, já acordem quem vai ficar responsável por cada um desses itens dentro da pousada, para não dar problema depois. Tudo que é acordado antes é muito melhor, não dá problema depois. Ai, que bom, voltou aí, parece que tá tudo ok, então eu vou continuar. Quais dados da pousada, que a pousada tem dos últimos anos? Então, qual que é a ocupação da pousada? Como que essa ocupação varia ao longo da temporada? Qual que é a diária média? Por quanto que a pousada consegue vender a sua diária em média durante o ano? Qual é o ponto de equilíbrio? Quantas diárias por mês a pousada tem que vender para alcançar o equilíbrio entre as contas? Qual é o faturamento bruto dela anual? Os custos fixos e os variáveis? Então, essas perguntas, olha, eu vou falar, se o proprietário conseguir te responder, cara, você já conseguiu uma proposta de ouro aí, porque muitos proprietários não conseguem te responder todas essas questões, mas se eles não conseguirem te responder, pergunte e investigue, tá? Porque você precisa dessas informações para poder analisar se a proposta de arrendamento é uma boa para você ou não. E você que está pretendendo arrendar a sua pousada, procure esses dados. Se você tem esses dados, fica muito mais fácil as pessoas quererem arrendar sua pousada e confiarem na sua oferta, tá bom? Então, tanto para você que quer arrendar, quanto para quem que você quer arrendar como arrendatário, você quer arrendar como arrendador, tem que saber esses números todos, tá bom? E depois eu vou passar essa lista lá no Telegram como extra, já que a live travou tanto aqui no YouTube, não deu certo. Também é legal conversar com o proprietário sobre qual que é a previsão dos próximos anos, o que ele pretende, se ele acha que vai ter um crescimento na taxa de ocupação, o que ele acha que vai acontecer com a cidade, pois ele é uma pessoa que já operou o negócio, com certeza, por mais tempo, e ele tem uma visão muito mais adequada da realidade que tem aquele negócio. Então, aproveite para tirar todo esse tipo de informação dele. Também é legal você ver quais são oportunidades que a pousada talvez não esteja explorando. Então, talvez, vamos supor, a pousada não tem restaurante, e pode ser uma boa ter restaurante. Você tem essa pretensão, talvez, sendo arrendatário. Então, analise possibilidades e oportunidades que podem aumentar o faturamento. Também é muito importante vocês combinarem como vai ser feita essa passagem de bastão entre o proprietário e o arrendatário. E vocês têm que definir, falar o que vão acontecer com as reservas futuras que você tem para honrar, o tempo de adaptação do seu negócio, então quanto tempo que você vai ter de adaptação ali, como que vai ser o acompanhamento do proprietário para dúvidas, como que vocês vão se comunicar, como é que vai se dar essa comunicação, até quando ele vai estar ali disponível. Eu julgo que você, como proprietário, tem que estar sempre que disponível, tá, gente? Lógico que não toda hora, todo tempo, como se fosse alguma coisa realmente, você fosse o chefe dele. Não é isso. Você tem que estar disponível em caso de dúvidas. Então, não é porque você arrendou sua pousada que você vai esquecer dela para o resto da vida. Tem coisas muito diferentes. Para quem está querendo procurar, para quem quer ver se a pousada é uma boa ou não, dá uma olhada nas avaliações no Facebook, no TripAdvisor, Booking, Google e também no Instagram. Dá uma olhada como está a presença online dessa pousada, se ela tem uma boa reputação, porque se ela tiver uma reputação muito ruim, pode ser bem difícil você mudar, ainda mais usando o mesmo nome. Não que talvez seja uma coisa ruim, vocês podem até optar por arrendar uma pousada sem utilizar o nome que ela vinha usando. Também aproveitar a internet para fazer as comparações da concorrência no local, nos mesmos sites. Então,
comparar preços, serviços, avaliações e encontrar possíveis lacunas que podem ser preenchidas por a sua pousada. Uma maneira muito legal, que até para você que tem pousada e não está pensando em arrendar também, é você ir dentro das páginas dos concorrentes e ver o que as pessoas estão criticando as outras pousadas e o que você pode fazer para atender aquele público que a outra pousada não consegue atender. Então, talvez, vamos supor, alguém vai reclamar, naquela pousada não aceita pet. Opa, mas eu aceito. Então, você tem um diferencial ali perante a concorrência. É muito bom você olhar as outras pousadas para ter uma ideia do que você pode encontrar, sendo você arrendatário ou você sendo proprietário. Agora já falando mais da parte contratual, já mais na parte da oferta. Então, conversem sobre prazo de duração do contrato, isso é importantíssimo na definição do valor. No valor, como que vai ser pago, se vai ser pago mensalmente, se é um valor anual, se vai ter valor diferente dentro da temporada e como que vai ser feita essas maneiras de pagamento, parcelado, de uma vez, tudo isso é bem importante vocês definirem em conjunto. E essas informações são importantes para você, como arrendatário, verificar como que vai ser o fluxo de caixa. Ou seja, será que você vai ter que investir uma grana do seu bolso, que talvez você tenha guardada, para pegar essa pousada? Ou você vai conseguir, com o próprio caixa da pousada, fazer ela ir se pagando ao longo do ano. Tem muitos lugares que você só arrenda uma pousada pagando tudo à vista, tá? E eu não recomendo essa forma, porque eu acho um pouco demais, entende? Te tira um pouco da negociação. E se você combinar sob uma forma, claro, um pagamento antecipado e depois um pagamento mensal, é uma maneira mais justa para ambos os lados, que aí o arrendatário consegue ir pagando o arrendamento com as vendas da pousada. Depois de tudo isso que você recebeu, depois de tudo isso que você analisou, chegou a hora de fazer uma contraproposta, ou seja, você conversar com o proprietário, analisando todas as informações que você ou recebeu dele ou você pesquisou e simular pelo menos 3 cenários, um otimista, um médio e um pessimista para ver o que aconteceria em cada um dos casos. E, a partir disso, oferecer talvez uma contraproposta, caso você perceba que a proposta do proprietário está muito alta e está fora do que você encontrou no mercado. Esse é o momento de negociação. E você, como arrendador, esteja preparado também para negociar, viu, gente? Eu sei que é difícil você, às vezes, colocar um preço abaixo do que você pensava no arrendamento da sua pousada, mas faz parte para ter uma negociação efetiva entre os dois lados. E depois que vocês conversaram, se acordaram e chegaram a um acordo, muito importante, contratem um advogado para fazer o contrato. Tentem estipular dentro do contrato tudo o que pode acontecer, de certo e de errado. Porque se vocês não fizerem isso, vai dar problema naquilo que vocês não definiram na época do contrato. Então, se ficou alguma coisa em aberto dentro desse contrato de arrendamento, pode te dar uma dor de cabeça bem grande, tá? Inclusive questão de análise de contrato de arrendamento. Eu vou te contar, eu fiz o contrato de arrendamento com um advogado, mas não foi com o advogado ideal. E aí não ficou legal, tá bom? Então procurem um advogado que seja especialista em arrendamento e em fazer um contrato de arrendamento que seja bom e viável para as duas partes, prevendo todas as possíveis partes boas e partes ruins, tá bom? Beleza. Eu não sei ainda o que aconteceu hoje, muito ruim, tá? Eu vou ver se eu tenho algumas perguntas aqui no Insta, no YouTube não teve, eu acho que a maioria do pessoal aqui no Insta vai estar falando que estava travando. Ai, que pena. Que pena. Blauzetaíba, tudo bem? Pessoal de Lagoinha, muito bacana. Eu acho que hoje nem teve. Aqui, João Freitas. Nath, estou tentando fechar uma casa toda pronta para pousada. Só terei que fazer pousada. Só terei que fazer ser pousada. Ela só tem 6 suítes. Você acha válido?
Olha, João, depende do valor que você está arrendando essa pousada, essa casa no final, do investimento que você vai ter que fazer e da previsão de vendas, tá? Então, se você tem que fazer, isso que eu comentei, os 3 cenários, um pessimista, um otimista e um mediano, é legal para você avaliar, para você ver o que pode acontecer caso você não atinja as metas de ocupação que você está prevendo para cada período, tá bom? Mas dá uma analisada, tem que analisar um a um mesmo, tá? Ok, Ai, travando, muita mensagem falando que estava travando. Deixa eu ver se veio aqui, tá. Eu tenho aqui algumas perguntas que vieram antes, tá? Uma delas foi, como acreditar nas informações que o arrendador está me passando? Gente, então acreditar começa aí. Se você não acreditar, se vocês não tiverem uma relação verdadeira ali desde o começo, nem vale a pena entrar nessa. E você também, proprietário, não use informações falsas, seja sincero, mostre a realidade da sua pousada, porque qualquer mentira nessa época, depois você que vai sofrer as consequências também. Então, tente ver realmente informações o mais verídicas o possível, das duas partes. As duas partes têm que ser muito honestas nesse ponto, mas é sempre bom você pedir para dar uma olhada. Pede para dar uma olhada, relatórios da Booking, relatórios do sistema gerencial, caso a pousada tenha, ou até mesmo fichas de hóspedes, quantidade de e-mails, esse tipo de informação pode ser muito útil para você verificar. Outra coisa foi que sempre me perguntam como eu encontro uma pousada para arrendar. Você pode encontrar principalmente pesquisando primeiro os destinos onde você quer e falando diretamente com os pousadeiros do local. Geralmente as pousadas não anunciam em locais, tipo na internet, até imobiliárias é difícil, tá? Geralmente você vai conseguir conversar direto com os proprietários e nada melhor do que as pessoas que moram no local para te falarem isso, tá bom? E também como encontrar arrendatários. Quem é pousadeiro e quer arrendar sua pousada, é divulgar, gente. Você começar a divulgar para todas as pousadas que você conhece, divulgar, entrar no meu... Tem muita gente que entra nos meus vídeos do YouTube e comenta, estou arrendando uma pousada, ou lá no grupo de WhatsApp dos pousadeiros também. Divulgue, não tenha medo de divulgar. Tem muito pousadeiro que tem medo de divulgar porque acha que vai ser ruim para pousada. Eu não acho, acho que se você tem um propósito para o arrendamento, eu acho que é uma boa, sem erro, tá? Vi que chegou mais aqui, o João Freitas, obrigada, querida Nath, como sempre, 1000. Obrigada a você, João, por estar sempre aqui. Ah lá, Caju Bangalôs. Não sei se abordaram aqui antes alguma regra básica de cálculo do arrendamento, porcentagem sobre faturamento ou porcentagem do lucro. Caju Bangalôs, assim, não tem uma regra, até porque, né, é difícil a gente falar de regra. Eu não gosto de percentual sobre faturamento, porque faturamento não quer dizer nada. Se você tem um faturamento, eu sempre gosto a pergunta clássica que eu falo que todo mundo tem que fazer, tanto o arrendatário como o arrendador. O arrendador deve se pensar, na hora de definir o valor, se eu tivesse que pagar esse valor de aluguel, eu conseguiria sobreviver com a minha pousada? Então, começa por aí. Se você, lógico que a gente sempre tende a avaliar para mais. Se você parar e pensar e falar, beleza, deixa eu pegar o meu último ano e ver se eu teria sobrevivido com esse valor. Se você já chegar à conclusão que não, então você já está pensando um valor errado. Pense sempre um valor que teria sido possível. Nessa situação que a gente está agora, então, pior ainda, porque a tendência geral todo ano cresce um pouco o faturamento, até por aumento do valor de diária, mas esse ano a tendência é o faturamento cair, sim. E com uma queda de faturamento, será que o mesmo valor de arrendamento que era no passado seria possível pagar hoje, com as quedas previstas que estão tendo? Então tem que ter muito cuidado para fazer a sua proposta de arrendamento nesse momento, tá? E tem que pensar um pouco como se fosse um aluguel mesmo de alguma coisa física, então um aluguel de um imóvel junto com a marca, junto com o potencial. O que ajuda muito é você talvez vender junto com o arrendamento e falar, ok,
Eu trabalhava dessa maneira, eu faturava tanto, eu lucrava tanto. Eu quero um arrendamento de tanto, mas para que seja viável para você, você tem que abrir o restaurante da pousada, fazer alguma coisa extra, fazer algum investimento na pousada para conseguir aumentar o valor, alguma coisa do tipo. Então, ofereça oportunidades. Se a pessoa tem oportunidades de crescimento, talvez você consiga ofertar por um valor mais alto, tá bom? A pousada do Forte Recife. Como seria no caso de uma pousada... como seria o caso da pousada só arrendar o restaurante? Como faria em relação aos hóspedes da pousada que tomam café no restaurante arrendado e pagam a diária na pousada? Isso já vi, tá? Eu já vi alguma coisa nesse sentido, tá? O que eu recomendo, gente, é assim, se você for arrendar o restaurante, você arrenda o restaurante para a pessoa fazer o café da manhã também. Se não, vai dar confusão, porque se vocês vão dividir o mesmo espaço, como que vocês vão dividir estoque lá dentro? Como vai ficar a questão da limpeza? Então, se você resolver arrendar o restaurante, a área de restaurante da sua pousada, onde também funciona o café da manhã, já arrende com a responsabilidade do café da manhã ficar para o restaurante. Aí você acorda um valor que você paga por café da manhã que as pessoas tomam lá na pousada, tá certo? Mas não tenta arrendar separado, porque vai dar confusão, tá? Você dividir cozinha, dividir estoque, vai dar problema. Então, tenta dividir, realmente fazer o pessoal também tomar conta do café da manhã. A Fernanda, você acha que arrendar agora nesse momento de incertezas? Fernanda, eu acho que é o seguinte, é o momento de você verificar boas oportunidades. Nesse momento de incerteza, tem muita gente que não está querendo mais continuar com a sua pousada, então vai ter muita oferta de pousada e muitos proprietários dispostos a negociar mais por esse valor. Então eu vejo isso como uma oportunidade, porém não de curto prazo. Não entre num arrendamento agora por só um ano. Entre num arrendamento por no mínimo 2, 3 anos. Senão, no primeiro ano vai ser um ano muito difícil. Você pode até negociar valores diferenciados de arrendamento, um valor mais baixo agora para esse ano, para ter uma correção no segundo ano. Mas eu acho que você pode sim encontrar boas oportunidades, tá bom? O pessoal perguntando o link para o Whats. Você pode entrar lá no meu perfil, tem o link, tá? Para vocês entrarem no grupo de Whats, tá bom? A Fernanda também. Nath, você sabe qual a previsão de queda no faturamento? Fernanda, isso depende muito da região e da pousada. Depende do que estão projetando de queda de ocupação, de queda no valor da diária, mas cada região está respondendo de uma maneira. Eu acredito que para esse ano vai cair pelo menos pela metade, tá bom? Mas tudo pode mudar, ninguém sabe. Tá, acho que eu respondi todas as perguntas. Sim, acho que eu respondi todas. Gente, eu queria pedir desculpa aqui por hoje, a conexão não deu certo, não foi legal, travou muito, mas eu vou tentar compartilhar agora no Insta a live para vocês também assistirem. E como eu acho que ficou um pouco vago algumas coisas, porque travou muito, quem tiver lá no meu grupo do Telegram, eu vou mandar o checklist das perguntas, tá? E o checklist das perguntas que vocês têm que se fazer como arrendador ou como arrendatário para fazer um bom negócio. Então, se inscreve lá no Telegram. O RJM Silva, arrendamento não é por percentual? Depende muito, tá? Não tem nada a ver com o negócio de percentual de faturamento. Depende do proprietário. Cada proprietário faz de uma maneira, até porque cada proprietário trabalha com um percentual de lucro. Importante, gente, faturamento não é o que importa. Se uma pousada fatura muito, mas ela gasta demais, ou você vai ter muito gasto com ela, aquele valor não tem o mínimo cabimento de você analisar. Então, preste atenção no lucro. Pergunte qual era o percentual de lucro dele para ver se realmente valia a pena.
A Fernanda, como eu faço para participar do grupo do Telegram? Fernanda, aqui no link do meu perfil no Viver de Pousada, tem um link para o Linktree, vai abrir uma uma árvore de links. O primeiro link é o Clube do Viver de Pousada no Telegram. Você tem que estar com o aplicativo do Telegram já baixado, aí você clica lá e você já entra no meu grupo lá no Clube do Telegram. Lá eu sempre mando conteúdos exclusivos e depois das lives eu sempre vou mandar um áudio sobre os insights. O João de Freitas, Nath, você pode ver se eu estou no Telegram? Pois entrei e não consegui te achar. Talvez não esteja. João, me manda um direct que eu te mando o link. E para Fernanda também, me manda um direct que eu posso te mandar o link também. E depois eu vejo se vocês entraram lá, tudo bem? Então tá, pessoal. Então por hoje é só. Que pena que travou aqui. Até agora eu não entendi o que aconteceu no YouTube. Acho que foi na hora de entrar, estava travando, eu atualizei, não sei o que aconteceu. Mas fazer de tudo para fazer essa salva aqui e compartilhar. Então eu vejo vocês amanhã, gente. Muito obrigada pela presença. Tchau, tchau.